Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Costa, sou advogada e consultora jurídica há 15 anos. Sou de Brasília, atualmente estou residindo em São Paulo, mas por ter morado muito tempo por lá, nasci lá, então eu tenho uma experiência técnica grande, profissional também, né? Eu trabalhei na administração pública direta, indireta, Ministério Público Federal, do Distrito Federal também. Trabalhei junto à Corte de Contas, auxiliei também muitas empresas públicas, sociedade de economia mista, capital aberto, capital fechado, tive um bom relacionamento em relações com investidores, CVM, participei de processos administrativos disciplinares, procedimentos administrativos em geral, processos de licitação, também atuei em grandes escritórios de advocacia, tive essa oportunidade de atuar com várias áreas, como civil, trabalhista, societário, né? Estudei e trabalhei também esses assuntos mais regulatórios. Então, por entender muito bem disso, do direito administrativo, do judicial, do contencioso, do consultivo, é que eu enveredei para a área do compliance e da boa governança corporativa. Todo mundo sabe que isso é uma área também que, apesar de ser muito falada, não é uma área tão nova assim, né? Apesar de ser proveniente, todo mundo fala que ela é proveniente da Lava Jato, né? Mas a nossa lei anticorrupção é proveniente da Lava Jato. Mas, enfim, é algo que realmente me proporcionou um conhecimento maior ainda, né? A boa gestão. E tendo esse conhecimento, eu acabei tendo uma equipe, eu tenho um canal, esse canal ele fica à disposição de vocês, inclusive se quiserem fazer perguntas posteriormente, nós vamos anotar as perguntas e nós vamos fazer o direcionamento delas para o canal, se chama @Integridade em Foco. Nós estamos abrindo também no YouTube, até porque com esse período que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de quarentena, tá um pouco complicado da gente fazer as reuniões presenciais, né, os seminários, as palestras, está sendo realmente tudo online. Então, tem muita gente que me pede treinamento e eu vou ter que fazer o treinamento online. Agora, tudo é home office. E por falar em home office, foi algo que eu acabei me especializando além do compliance, que foi o direito à privacidade de dados de um modo geral. E é isso que eu vim passar para vocês hoje. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Todo mundo acha que talvez pelo nome da lei ela seja um monstro, mas não é. A gente chama ela de LGPD para contextualizar melhor muitas vezes, tá? O que eu vou falar? Eu vou fazer um panorama geral da lei e vou delimitar em uns 3 bloquinhos. Então, o primeiro vai ser mais o aspecto introdutório, onde eu vou falar sobre um histórico, muito rapidamente, algumas leis que serviram de inspiração, né, para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou falar também, no desenvolvimento, nesse segundo bloco, sobre o tratamento dos dados pessoais, como é feito, quem são os sujeitos, né, quem realiza o tratamento, quais são os direitos dos titulares de dados pessoais, e vou falar um pouquinho também do tratamento de dados pessoais feito pelo poder público, e no final eu trato da questão das sanções e também trato da questão da boa política, da segurança e das boas práticas, né, e da governança de um modo geral, que aí eu entro numa parte que para mim é muito importante, na questão da LGPD. Tá? Então, já entrando um pouquinho em o que é essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nada mais é do que uma lei que protege você. É uma lei que protege o titular de dados pessoais, que é a pessoa física, a pessoa natural, a pessoa viva. Bom, até o momento a gente não tem uma proteção nacional de pessoas já falecidas. Mas nós temos, em outros ordenamentos jurídicos, essa proteção, essa salvaguarda. A própria GDPR, eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é uma lei segundo a qual a nossa LGPD é um espelho, né, uma inspiração para a nossa LGPD, ela faz essa proteção, tá? Mas antes de falar da LGPD propriamente dita, né, eu estou dizendo que ela realmente é uma lei que vem para nos proteger em respeito a nós titulares, ao direito de privacidade, eu vou pincelar um pouquinho a respeito da privacidade.
O que é o direito de privacidade? Da onde ele vem? Ele é muito antigo. Né? Nós estamos regulando o direito e a privacidade de um modo geral há muitos anos. Né? Então, hoje em dia, eu posso dizer que se eu coloco um dado pessoal meu na internet, em menos de 5 minutos, esse dado pessoal está no Japão, para não dizer em meio segundo, né? Estou dando um delay aí, mas é isso mesmo, isso é fato. E antigamente não tinha isso, né? Antigamente tinham apenas os dados físicos, processos judiciais que versavam sobre isso. Enfim, a gente trata sobre a privacidade como um direito de personalidade desde lá de 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, passando por 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, até chegarmos na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, que todo mundo sabe, direitos fundamentais, no nosso artigo 5º. Estou falando todo mundo porque a gente fala sempre sobre os direitos fundamentais, e nós temos que ter consciência dos nossos direitos fundamentais, e um deles é a privacidade, certo? Aí vou colocando aqui um slide, que vai ser o nosso primeiro slide, nossa primeira apresentação, justamente sobre como precursor, o direito à privacidade e precursor dos direitos humanos. Eu vou pedir ao Adriano, que está fazendo está nos prestando esse auxílio, que ele pode passar já para o segundo slide, para a gente já mostrar nosso artigo 5º da Constituição e os incisos 10 e o inciso 82, onde são invioláveis a intimidade, vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano. A gente percebe que sempre tem essa segurança em relação à responsabilidade pelo dano e pela inviolabilidade dos direitos, né, de personalidade de um modo geral. E nós temos o inciso 82, que fala sobre o habeas data, né, a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa, constante de registro ou bancos de dados em entidades governamentais ou de caráter público, ok? Em uma outra referência, além da nossa Constituição, que nós podemos colocar aí, já pode até passar para o próximo slide, Adriano, a gente vai falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Gente, eu vou ser bem sincera, existem inúmeras leis que falam sobre proteção de dados pessoais, de um modo geral. Normas, resoluções, instruções normativas, né? Nós temos lei complementar, só que o que eu quis trazer, como nós não temos muito tempo, nós temos aí 1 horinha, eu peguei aquilo que eu achei de mais relevante, e o Código de Defesa do Consumidor, ele tem sido muito utilizado, já que nós ainda não temos a LGPD, muita gente se utiliza do Código de Defesa do Consumidor para proteger os próprios direitos, tanto administrativamente quanto judicialmente. Nós vemos aí até recentemente decisões em ações civis públicas de entidades, de determinadas associações que ingressam pleiteando o direito do consumidor de um modo geral. Hoje em dia, temos até empresas, a gente tem empresas de telefonia, né, que respondem esse tipo de ação, porque muitas vezes praticam uma atividade que eles chamam rotineira de mercado, de venda de dados, né? Hoje em dia nós vemos as fintechs, que também estão atuando nessa mesma direção, e eles inclusive falam, isso é uma prática de mercado, tá tranquilo. Quer dizer, não existe uma regulamentação. Então, tem essas ações civis públicas e eles se utilizam da Constituição, eles se utilizam dessas leis como o próprio Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos ver aí o artigo 43, o consumidor, sem prejuízo do disposto do artigo 86, terá acesso a informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes. Todo o artigo em si, ele trata sobre essa questão, mas eu separei só. Cadastros e dados devem ser objetivos, claros, verdadeiros em linguagem de fácil compreensão. Isso explica muito dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Antes mesmo de nós falarmos dos princípios, a gente já vê que eles estão claros no Código de Defesa do Consumidor. No parágrafo 3º, o consumidor, sempre que encontrar inexatidão dos seus dados e cadastro, poderá exigir sua imediata correção. Né? Nada mais é do que essa disponibilidade que deve ser dada ao consumidor e ao titular de dados, porque o consumidor é o titular de dado pessoal,
E ele tem o direito de corrigir e de atualizar sempre que ele entender necessário os seus dados. Algumas vezes é um pouco difícil, eu digo até por conta das minhas andanças por aí, mudanças de endereço, eu tentei fazer esse tipo de atualização e eu digo que eu tentei fazer em órgãos públicos. E as pessoas disseram, olha, você vai ter que vir aqui presencialmente. Eu falei, por quê? Aí eles disseram, olha, porque são as normas, são as regras. Sim, agora que nós estamos em quarentena, né? Vamos ter que nos adaptar a isso. Né? Então, vamos ter que encontrar outras formas de, ou a biometria, ou né, o vídeo, outras formas que a criptografia, o token, né, a gente utilizando pelo próprio token, de assegurar que, de fato, a assinatura digital, que, de fato, eu sou aquela pessoa, eu quero fazer a minha atualização de cadastro, né, e que aquilo seja viável, que exista uma viabilidade, que seja factível. Né? Infelizmente ou felizmente, essa questão da pandemia fez com que muita coisa agilizasse também. Claro que a gente tem os nossos erros e acertos, mas estamos aí para acertar, claro. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é justamente sobre isso. Nós não temos a LGPD ainda, mas nós temos esses instrumentos legais. E por que não ter a LGPD? Né? Nós estamos aí no meio de 1 milhão de discussões, no canal é praticamente 24 horas o que eu recebo de notícias a respeito disso. Parece que no dia de hoje iria haver a votação do projeto de lei 1179, parece que ele acatou a prorrogação da LGPD, eu já estou fazendo um parênteses para poder informar algo que é mais atualizado, mais atual do que isso possível. Ele aceitou essa prorrogação aí da lei para 3 de maio, né, feita pela medida provisória 959, né, de prorrogação, e, no entanto, manteve, de acordo, parece, até o momento, o projeto de lei em relação ao prazo das sanções, que seria no dia 1º de agosto de 2021. Mas vamos ver se isso vai ser realmente aprovado, parece que não cabe mais nenhum tipo de discussão a respeito, e vai para a sanção presidencial. Vamos ver também se o nosso presidente vai acatar ou não com essa prorrogação. Eu, particularmente, acredito que ela não deva ser prorrogada. Quais são os motivos? Quais são os motivos pelos quais ela deveria ser prorrogada? O primeiro deles, 60% das empresas, não, isso é uma notícia que saiu, teve 40%, teve 60%, teve 80%, não se encontram aptas, né, a poderem obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. Um segundo ponto, não foi instituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ok, não foi instituída. Tudo bem, a NPD é importante, porque ela vai fazer uma série de regulamentações, e eu vou explicar aqui alguns pontos em que ela vai entrar regulamentando, né? Mas a NPD é muito importante nesse primeiro momento, mas eu acredito que a gente possa começar já com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque aí as pessoas já vão começando a entender a cultura do proteger a privacidade, certo? Eu não acredito, eu não gostaria realmente que houvesse a prorrogação, eu acho que não tem essa necessidade, até porque o Brasil, eu acho que já está bem atrasado, né? Nós vemos aí outros países com leis já de privacidade. O primeiro deles, assim, que aqui se tem notícia, temos a Argentina, de 1994, temos o Chile, de 1999, o Uruguai foi de 2008, a Colômbia também de 2008, o México de 2002, todos esses países já têm uma lei de privacidade, de proteção de dados pessoais. Peru, e tem a CCPA da Califórnia, né, que também entrou em 2018. Então, e também é amparada pela GDPR, pela GDPR. Como todo mundo, eu vou falar sobre a GDPR rapidamente, mas ela é uma lei de aplicação mundial. O Brasil, para poder fazer transações comerciais com o exterior, ele precisa de uma proteção. Então, todos esses países já têm a sua proteção. Todos esses países já têm um contrato, já têm cláusulas blindadas, cláusulas fortes de obediência ao tratamento de dados pessoais dos seus indivíduos. E por que o Brasil está demorando tanto? Por causa das empresas que aqui estão,
Acho que a gente tem que começar de alguma forma, por algum momento. A gente pode se utilizar dos princípios. A LGPD, ela não trata só dados pessoais digitais, ela trata também dados pessoais físicos. Algumas empresas ainda não têm os dados digitais, eles têm o banco de dados, que é o banco de dados físico, né? E tem o banco de dados digital, que ainda não está aperfeiçoado, vão precisar fazer isso, né? Muitos me perguntam, tudo bem, mas e a questão financeira? Eu digo em um primeiro momento que sim, você vai ter uma despesa, talvez ela não seja tão alta, a depender do trabalho que vai ser realizado. Quando você vai implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua empresa ou no poder público, em algum órgão da administração pública, você tem que antever os seus problemas e ver o que você pode gastar ou investir, porque aquilo é um investimento também. A longo prazo, quando aquilo começar a rodar, quando realmente você tiver um programa implementado, tudo já estiver de fato rodando, você vai poder responder os titulares da maneira correta, você vai ver que aquilo ali realmente foi um bom investimento. Você não precisa contratar uma licença mais cara, né? Até porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regulamentar sobre isso. Então, se aquela sua licença já atende aos requisitos de segurança, você já pode utilizá-la de pronto e não vai ter problema algum. Então, diante dessas informações que muita gente não tem conhecimento, né, de que, por exemplo, o seu RH vai organizar todos os dados, né, físicos que ele tem, as pastas, com o nome das pessoas, dos funcionários também, ele vai colocar os critérios, vai retirar os dados necessários. Opa, peraí, não temos mais esse cliente, vamos fazer a eliminação, montar um histórico disso. Eu estou explicando até antes de entrar na lei propriamente dita, para dizer que não é um bicho de 7 cabeças. A LGPD, ela funciona, ela pode funcionar, a aplicação dela. E você já pode começar a fazer uma implementação. Comece aos poucos. Eu, nesse período agora de quarentena, eu tenho recebido muitas políticas de privacidade novas, atualizadas, de muitas empresas, o que eu achei extremamente positivo. Eu acredito que seja também em virtude do acontecimento dos ataques que estão tendo, né? Cibernéticos que estão tendo em tribunais de justiça. Recentemente eu recebi, acho que hoje eu recebi um relacionado à empresa de cosméticos. Tá ficando uma coisa simples, rotineira, ataques cibernéticos, né? Então, procure fazer essa proteção. Mas, voltando, a gente estava falando aqui, né? Deixamos aqui de lado, agora vamos voltar para o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, todos esses princípios que nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados são princípios que estão atrelados também ao Código de Defesa do Consumidor, de uma certa forma, né? O próximo slide, nós vamos falar sobre uma outra lei muito importante que nós nos utilizamos, que é o Código Civil. No Código Civil, nós também temos artigos importantes. Eu separei aqui o artigo 11, o 12, tem mais alguns artigos também que eu separei, o 17 e o 21. Mais o 11, direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. E o artigo 12, direito de personalidade que pode se exigir que cesse a ameaça. Responsabilização. Pode passar o próximo? Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham a desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. O que a gente pensa aqui? Tem um princípio de direitos pessoais que fala sobre isso, né, da LGPD, que fala sobre o princípio da não discriminação. Eu me utilizo de um dado pessoal, de um titular de dado, para poder utilizá-lo como fim discriminatório. Estamos aí no artigo 17 do Código Civil. E o artigo 21 fala, né, vida privada da pessoa natural, física, natural, viva, é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma. Vida privada e intimidade, mais uma vez. Né? Então, nós temos aí o CDC, nós temos aí o Código Civil, e agora nós podemos entrar aqui em 3 outras leis que eu acho que são de fundamental importância. A primeira delas, Lei de Acesso à Informação, a LAI, precata.
O artigo 31, existem outros artigos. A lei, ela fala sobre o que é tratamento, o que é informação sigilosa, ela traz muitos conceitos importantíssimos para nós, principalmente para quem realmente estuda e aplica, tá? A proteção de dados pessoais. Informação pessoal, sobre integridade, todos esses conceitos estão lá. Eu peguei aqui o artigo 31, parágrafo 1º, também tem outros mais também com a mesma relevância, mas ele fala sobre o tratamento das informações pessoais, que deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Não tem mais o que falar, né? Depois da Lei de Acesso à Informação, tem mais um artigo da Lei de Acesso à Informação? Acredito que, se puder passar, temos o parágrafo 2º e o 3º. Aquele que obtiver acesso às informações que trata esse artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Sempre tem a questão da responsabilização, né? E a LGPD não é diferente. O consentimento, que é muito importante como um direito do titular de dados pessoais, referido no inciso 2, não será exigido quando as informações forem necessárias. Deixa eu ver se tem mais alguma da Lei de Acesso à Informação. Nós temos mais algum artigo que eu cheguei a pontuar? Deixa eu só... Sim, a prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para a utilização única e exclusivamente de tratamento. Essa nós vamos entrar mais na frente, relacionada ao dado pessoal sensível, tá? Dados sobre a saúde, dados médicos. Realização de estatísticas e pesquisas, obrigação legal e realização de pesquisas é permitido, quando não necessariamente só o consentimento. Nós temos essas excepcionalidades, onde podem ocorrer os tratamentos sem necessariamente ter o consentimento explícito do titular. Tá, isso a gente vai falar mais na frente também. Após a gente falar sobre a lei, né, a Lei de Acesso à Informação, eu trouxe também uma outra lei que eu considerei muito importante, que é a Lei 12.737, que é da tipificação criminal de delitos informáticos, né, da Carolina Dickmann, que eles chamam, né, que fala sobre crimes de invasão de dispositivos. Invadir dispositivo alheio sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Nós temos aí mais uma tipificação a respeito dessa questão de invasão de equipamentos técnicos, celulares, de titulares, e que você não pode pegar, roubar as informações, roubar fotografias, e encaminhar e difundir, né, por redes sociais ou por chats, né, como o pessoal utiliza o WhatsApp, ou Telegram, enfim. A próxima lei, não menos importante, talvez seja a mais importante antes da nossa LGPD, é a Lei do Marco Civil. Né? A Lei do Marco Civil, que é a 12.965 de 2014, foi regulamentada pelo Decreto 8771 de 2014, ela trouxe conceitos basilares relacionados à proteção de dados pessoais. Inclusive, a nossa LGPD, ela tem alguns artigos que fizeram algumas alterações na Lei do Marco Civil. A Lei do Marco Civil, ano passado, ela fez 5 anos. A diferença básica dela, uma das diferenças entre ela e a LGPD, é que a Lei do Marco Civil, ela regula online, né, acessos online, questão de criptografia, internet de um modo geral. E faz muitas boas conceituações. Aqui ela fala, o uso da internet do Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, e no artigo 3º, os princípios, né, proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais, na forma da lei. Quer dizer, mais do que isso impossível, né? Então, ela traz muitos e bons conceitos. Traz o artigo 7º, que fala o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, assegurados o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais. Isso é muito relevante para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela fala exatamente sobre isso, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado, ou nas hipóteses previstas em lei.
Existem os dados que, fazendo aqui um parêntese, são dados públicos, né? Então, a pessoa, ela às vezes vem contestar dados que são públicos. Muitas vezes, a resposta é a seguinte: olha, é importante que você saiba que os seus dados são amplamente divulgados, eles são dados públicos, sendo assim, eu não tenho nem o que considerar, como se eu estivesse expondo os seus dados pessoais, porque realmente eles já estão publicizados, né? O outro inciso que nós podemos falar aqui, que é o 8º, está no próximo slide ele. Informações lei do Marco Civil ainda, né? O inciso 8º fala sobre informações claras e completas, igual eu falei sobre a questão da disponibilidade, né, da transparência, que também é um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, tratamento e proteção de dados pessoais, uso, coleta, armazenamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que é o tratamento de dados propriamente dito, porque a lei traz isso. E que somente poderão ser utilizados para a finalidade que justifiquem sua coleta. Finalidade. Qual a justificativa para essa coleta de dados? Não sejam vedadas pela legislação. Quais são as exceções legais a essa coleta, né? O que não pode, o que pode ser tratado aí, né? O que você pode permitir, o que você não pode permitir como titular. Também tem isso. Existem as vedações legais. E tem os que estejam especificados nos contratos de prestação de serviço ou em termos de uso de aplicações de internet. Você vê que ela é bem específica em relação à questão da internet. Bom, se tratando de Marco Civil, eu acho que já deu. Vamos agora para uma lei que é a essência da LGPD. GDPR ou GDPR, General Data Protection Regulation, né? Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, RGPD, da União Europeia. Na verdade, o que é interessante, né, na GDPR? A GDPR ela foi proposta em 2012, né, aprovada pela União Europeia em 2016 e só entrou em vigor em 2018. Ela revogou uma diretiva anterior que, por sinal, tem um estudo técnico incrível. Eu recomendo a todos que, por favor, estudem. Quem quiser se aprofundar, estudem isso. Estudem todas as regulamentações, as diretivas, inclusive agora, com a questão da pandemia, saiu muita coisa nova sobre proteção e segurança de dispositivos. Os estudos estão muito completos, todos os dias sai alguma coisa na SEO, né, sobre segurança em home office, que nós realmente, a situação está ficando ruim, né, em relação à proteção de dados no home office. Nós temos aí aquele bring your own device, né? Muita gente está levando está utilizando o seu próprio dispositivo, o seu laptop, para poder tratar dados pessoais. Né? Isso é certo? A pessoa não pode se utilizar de uma rede onde ela não consiga salvar esses dados dentro do seu equipamento, né? Ela se utilizou naquela hora e em seguida já fechou o sistema, ele não tem mais acesso àquilo ali, só trata naquele momento, né? Então, assim, ou existe uma outra forma, né, com alterações de senha. Quais são as medidas de segurança que você pode se utilizar no home office? Tem diversas, né? Você precisa atualizar seu antivírus, mas e aí, quem é o responsável pela atualização? Se você está trabalhando pela empresa, é você que é o responsável, você que tem que realizar o pagamento de todos o arcabouço tecnológico que você precisa ter para você poder trabalhar em casa com segurança, sem expor ou sem que ocorra algum incidente de vazamento, né? Muitas empresas que não tinham sequer uma política de compliance pararam rapidamente para poder desenvolver uma política de segurança em home office, porque foi necessário. Ninguém estava previndo, ninguém tinha previsto o que ia acontecer. Por óbvio que daqui um ano atrás ninguém sabia que isso iria acontecer. Então as pessoas ficaram, não, vamos prorrogar. Antes mesmo da pandemia, a ideia da prorrogação da LGPD já existia, porque as empresas não tinham realmente feito, se atualizado, ou tinham revisto, ou não sabiam como fazer, como proceder, e agora a situação piorou. Mas enfim, vamos lá.
ela contém cláusulas e exigências relativas à forma como são tratadas as informações pessoais na União Europeia e é aplicável a todas as empresas que operem no espaço econômico europeu, independentemente do seu país de origem. Por que isso é tão importante para o Brasil? Transferência internacional de dados. Se eu tenho uma empresa, a União Europeia são vários países. Se eu tenho uma empresa, é impossível você não ter uma informação ou algum dado pessoal seu em algum banco de dados no exterior. Praticamente impossível. E como que você faz essa proteção? Porque nós temos que obedecer a GDPR. E a GDPR tem que obedecer quem aqui? O Código de Defesa do Consumidor? Desculpa essa provocação, até peço desculpas, mas parem para pensar que, na verdade, é algo muito maior. Não pensem na sanção, porque as sanções, elas também vão ser regulamentadas, elas também vão ser reguladas pela autoridade nacional. Pense na sua proteção, pense na segurança jurídica que vai haver se você tiver uma lei e a partir daí você já for gerando a regulamentação. Muitas situações vão ocorrer, é fato. Muitas perguntas vão surgir. E aí a autoridade nacional vai estar aí para poder responder essas perguntas. Então, sempre façam eu ia colocar isso mais para o final, mas eu vou colocar agora. Pequem pelo excesso, né? Nunca pelo pouco, mas sempre pelo muito. E depois a gente vai aparando as arestas, se for o caso. Bom, então, a partir daí, do que a gente acabou de tratar sobre a GDPR, nós vamos passar para a lei, finalmente, para a LGPD propriamente dita. A LGPD. Bom, vamos lá. A LGPD, ela é uma lei, como eu falei, que trata dados pessoais, de pessoa física, pessoa natural. Ok, pessoa viva. Esses são os tipos de dados pessoais. O dado pessoal, antes de eu entrar nas questões de quais são os tipos de dado pessoal, anonimizado, pseudonimizado, rapidamente, eu vou falar que o dado pessoal, ele é aquele dado que pode ser identificado ou identificável, tá? Ou seja, o meu rosto me identifica de pronto. A minha digital me identifica de pronto. No entanto, o meu CPF, ele é identificável, ok? Eu tenho uma pessoa chamada Juliana Costa, tem várias no Brasil, tenho algumas no mundo inteiro, só que com aquele CPF só existe uma. Só que com aquele endereço existe uma. Por que o endereço, por exemplo, é algo identificável? Várias pessoas moram no mesmo endereço. Né? O telefone identificável. Só olhando o número de telefone eu não posso identificar o indivíduo. Esse é o dado pessoal. O dado pessoal anonimizado, como nós podemos verificar aqui, é o dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. O dado pessoal, quando ele é anonimizado, ele é separado da informação. Ou seja, eu, como titular de dados, tenho uma condição de saúde. E eu passei isso para essa informação, né, como um dado que eu vou falar daqui a pouco sensível, eu passei isso para um laboratório. O laboratório identificou e o laboratório se utiliza dessa informação para poder fazer um levantamento de pesquisa, né? Por exemplo, olha, quantas pessoas do sexo feminino, entre tal e tal idade, em 2019, tiveram determinada condição de saúde. Não me identifica. Ele não me identifica, ele está separado. A informação é aquela e o meu dado pessoal é outro. Né? A pseudonimização, que já é um pouquinho diferenciada, é quando o dado, ele perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional, mantida separadamente, pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Ou seja, se eu quiser saber quem é o detentor daquela informação, eu posso conseguir ou eu não posso conseguir. Né? O fato de eu poder conseguir caracteriza ou não a possibilidade de anonimização do dado, né? Muitas vezes depende do controlador. Ele acha que por algum motivo legal ou por alguma justificativa técnica dele, ele pode vedar aquele acesso por senha, ele tem os meios, certo? Falando grosseiramente mesmo, para que a gente possa entender de um modo geral, todas as pessoas consigam entender, ele tem os meios de poder
segurar aquilo ali, resguardar aquilo ali, sem que ninguém tenha acesso, sem que terceiro tenha acesso, sem que ninguém tenha acesso. E ele tem que provar isso para a autoridade nacional quando ele for questionado. Por isso é que é tão importante. O ciclo de vida do dado, desde a hora que ele ingressa até a hora que ele sai, né? Até a hora que ele é eliminado, até a hora que ele é revogado, é muito importante. Eu vou falar agora sobre o dado pessoal sensível, né, que o dado pessoal sensível é aquele que fala sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, esse é o texto da lei. Opinião política, filiação ao sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde. Eu poderia fazer, eu acho que 5 aulas para mais, falando sobre a questão dos dados sensíveis na saúde. Nós temos muita coisa relacionada a dado pessoal sensível, dados sobre a saúde, a guarda, nós temos leis, nós temos resoluções do CFM, a lei do prontuário médico, né, sobre a guarda, sobre o período de guarda, o período necessário. Quer dizer, as excepcionalidades legais estão contempladas na LGPD, mas, no entanto, ainda precisam de uma regulamentação. Em relação a isso, muitos hospitais tem laboratórios, estão tendo muitas dúvidas e muitas perguntas surgem. Eu já estou acostumada, então a gente fala muito sobre o que está tendo, quais são as regulamentações, o que a gente pode fazer no presente momento. Isso é muito importante, né? Ter não só essas diretrizes da própria LGPD, mas ter todas que tenham uma salvaguarda, porque é necessário você provar isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ela vier perguntar a você. Temos o banco de dados, né, que eu até mencionei, que é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Quando eu mencionei a senhorinha aí do RH, eu quis falar justamente sobre isso, né, sobre os tipos de dados pessoais e sobre o banco de dados. Quem são os sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados? Agora que eu falei quem são o que é o tratamento, não, ainda vou entrar no tratamento, mas o que eu falei a respeito do que é dado pessoal e quais são os tipos de dado pessoal, quem são as pessoas que vão tratar que vai tratar o meu dado pessoal? Nós temos aí o artigo 5º que fala do controlador, o operador e o encarregado. Meu Deus, quanta gente! São 3 sujeitos, sendo que o controlador e o operador são agentes de tratamento. O encarregado não é agente de tratamento. O encarregado é o famoso DPO, que nós estamos escutando muitas pessoas se auto-intitulando DPOs. Lembrando que não existe como agora o tribunal já decidiu recentemente sobre a questão do DPO não poder exercer, não ser a mesma pessoa que é o CFO, né, que é o Chief Compliance Officer, então tem que haver essa separação. Mas, enfim, foi só um parênteses. Quem é o controlador? O controlador é aquele que coleta, presta contas, designa o encarregado e se responsabiliza, né? Ele tem que manter os registros históricos de tudo, deve indenizar e deve reparar os danos. Pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O controlador é aquele que mais se responsabiliza por tudo. Junto com o operador, eles têm essa responsabilidade de responder o mais rápido possível o titular de dados. Se ele não tiver a possibilidade de responder o mais rápido possível, ele deve elaborar uma justificativa. Por que se o mais rápido possível? Porque os dados pessoais têm que estar disponibilizados. Simplesmente por causa disso. Você tem que ter os canais, você tem que ter os meios. Por isso é tão importante o indivíduo, o titular, ter acesso ao encarregado. Ele poder conversar com o encarregado. Quem é o encarregado? Que é o DPO. Pessoa indicada pelo controlador, é o controlador que, inclusive, designa o DPO. Quando eu for falar sobre dados, tratamento de dados pessoais pelo poder público, o poder público também tem que designar o encarregado, tá? E ele atua como um canal de comunicação entre o controlador, titulares de dados e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma olhadinha no próximo slide. A gente tentou fazer um desenho sobre isso e para poder explicar mais ou menos aí quem é o DPO. O DPO, ele é um interlocutor. Nada mais é do que um interlocutor, um ouvinte, um comunicador. É ele quem vai receber
os questionamentos, os requerimentos, é ele que vai entregar para a NPD. Por isso que é tão importante que você como titular de dados, tenha o contato dele. É obrigação do controlador fornecer o contato do controlador e o contrato de PO. O operador, que é um agente de tratamento, como você pode ver, o operador, ele não está aí, né? Ele só está conversando de DPO com o controlador, com o titular de dados. É porque o controlador, ele pode ter um operador dentro da sua empresa. Ele pode ser um funcionário, pode ser que haja um comitê de tratamento de dados ali. Mas ele também pode contratar uma pessoa jurídica fora da empresa para poder fazer o tratamento desses dados. Dando um exemplo sobre isso, em uma das situações que eu cheguei a atender, em um escritório de advocacia, você não faz aquela contratação de um sistema de gestão que sabe quem são os clientes que estão em determinados processos, os dados, os andamentos processuais, aquele é o operador. Ele responde a ordens lícitas, segundo a lei, do controlador, e pela obediência a essas ordens lícitas, eles podem responder solidariamente com o controlador, tá? Então, que fique muito claro. E se o controlador sozinho for responsabilizado, ele pode pedir fazer uma ação, entrar com uma ação de regresso? Pode. Ele pode entrar com uma ação de regresso contra o próprio DPO, o próprio encarregado, se ele verificar que o incidente, o vazamento de dados, ou qualquer tipo de dano ocorrido, teve algum tipo de relação, de correlação com o encarregado, ele pode entrar com ação de regresso. Mas sempre é o controlador o maior responsável. Então, ele tem que cobrar do operador, ele tem que ir atrás, ele tem que fazer um contrato blindado, um contrato bem amarradinho, bem ajustado com o operador, de encaminhamento, de monitoramento, de assessoramento que deve prestar. A conversa tem que ser o tempo todo. Por quê? Porque quem detém o relatório de impacto de dados, a proteção de dados pessoais, é o controlador. É ele que precisa de todo o histórico listado e todos os acontecimentos. Então, ele precisa saber o que está acontecendo. E o operador tem que passar para ele. Então, é importante que seja feita uma política, além de um contrato, que seja feito, que o contrato serve até para fins judiciais, se for o caso posterior, é importante ter esse contrato, certo? Tá, é porque eu acho que eu tô indo muito além, eu não sei quanto tempo eu tenho pouco tempo. É porque se deixar eu vou falando, eu vou deslanchando aqui. Bom, então nós falamos sobre o encarregado e vamos falar agora sobre o que é o tratamento de dados pessoais. Aqui estamos sobre o que é o tratamento de dados pessoais. Eu posso dizer que é tudo que está no inciso 10 do artigo 5º da lei. O controlador normalmente fala assim, mas eu só coleto dado, eu não sou responsável pelo tratamento. A coleta é um tratamento de dado. Então, todos esses verbos que se encontram no inciso 10º do artigo 5º é o tratamento de dado pessoal, ok? É importante saber. Certo. E eu entreguei os meus dados pessoais, né, para o controlador. Diante disso, isso vai depender muito da forma como eu entreguei esses dados. E daí nós vemos que existem as hipóteses de tratamento de dados pessoais. O próximo slide vai falar sobre as hipóteses de tratamento, que são 10, ok? 10 hipóteses de tratamento: consentimento, obrigação legal regulatória, políticas públicas, realização de estudo por órgão de pesquisa, execução de contratos, processo judicial, administrativo ou arbitral, ressalvada as questões da lei de arbitragem, a proteção da vida, tutela da saúde, interesse legítimo do controlador e proteção do crédito. Eu vou falar rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, né, mas sempre que fique esclarecido. O consentimento. Deve haver uma política de uso. Não basta na política nos termos de uso, na política de privacidade, eu pedir o aceite, dizer, com essa política total, o titular de dados consente em que eu te retire tais e tais e tais dados. Isso não pode, isso é nulo. Essa cláusula já por si só já é nula.
tá? O consentimento ele tem que ser a livre manifestação de vontade. Se for relacionado a dado sensível, aí é que a livre manifestação de vontade tem que ser explícita. Uma dúvida que surgiu para mim: posso mandar um e-mail pedindo para devolver com a ciência? Pode, você pode mandar um e-mail. Só que muitas empresas, o volume de dados é tão grande que isso não vai existir. E outra, qual é a garantia que você vai ter da pessoa te retornar um e-mail consentindo, né? É muito relativo, tá? Então, se o titular de dados, porventura, não quiser dar o consentimento, ele tem que ser avisado das consequências. Ou da não prestação de serviço, ou da prestação de serviço que não vai ser tão adequada e tão conforme ele gostaria que fosse, tá? Fora o consentimento, nós temos obrigação legal. Obrigação legal. RH, né? Eu fui contratada por uma empresa, eu tenho que entregar meus dados. E social, também existe essa possibilidade. Realização de políticas públicas, tratamento de dados pelo poder público. Orientação é apenas para o interesse público. Então, realização de políticas públicas, há previsão, hipótese de tratamento de dados para políticas públicas. Órgãos de pesquisa e estudo, ressalvar sempre a anonimização, minimização, pseudonimização dos dados pessoais. É possível? É possível. Realização de contrato. Meu contrato com uma pessoa, senão inviabilizaria o serviço. Vamos ser coerentes, que senão, né, cada um tem que ter. E na hora de contratar, se eu estou contratando, eu como titular, se eu estou contratando com uma pessoa jurídica, eu vou exigir que o nome da pessoa física também esteja, isso já é uma coisa, algo de advogado, né, que advogado costuma dizer, né? Eu vou exigir que tenha o nome e o endereço também do responsável da empresa que vai me prestar o serviço. Né, a pessoa que está ali, que pode me auxiliar caso o CNPJ da empresa não funcione ou tenha algum problema. Processos judiciais, claro, né, intimação, precisa dos endereços, precisa do nome, das relações, para poder viabilizar a questão do processo. Vida, saúde, propósitos maiores do que a privacidade, então não tem nem o que se falar. Legítimo interesse. Mais uma coisa que eu demoraria muito tempo para falar, mas eu vou procurar ser rápida. Em relação ao legítimo interesse, é muito importante, porque o legítimo interesse, ele é do controlador. O controlador vai fazer uma justificativa de que pode ficar e pode tratar os dados, né? E isso é muito importante. Tem até um artigo escrito sobre o legítimo interesse, eu posso até passar para vocês, que ele fala sobre um trinômio, né? Que fala necessidade, adequação e finalidade. E a proporcionalidade de tudo isso. Tá, o que é o legítimo interesse? É aquilo que ele acredita que vai proporcionar o melhor serviço ao titular de dados. Dando um exemplo, que hoje em dia está bem atual. Um delivery de farmácia. Eu descubro que um titular de dados está sempre pedindo o mesmo medicamento todos os meses na minha farmácia. Em tese, eu tenho que fazer a eliminação desses dados. Mas eu não posso guardar esses dados. E, eventualmente, se essa medicação ela estiver mais barata, eu colocar essa medicação para o meu cliente, ver, olha, está mais barata. Isso é bom para os dois lados, né? E isso tem que ser justificado pelo controlador. Só que aí vem a NPD. Nós não temos nada sobre o legítimo interesse ainda, doutrinariamente. Nós temos hipóteses, temos algumas coisas na doutrina, claro, mas muita coisa é estudo da própria GDPR, que nós pegamos até para poder nos balizar, tá? Então, o controlador justifica, a NPD aprova, decide se aprova ou não. Ok? E a questão da proteção do crédito é totalmente relacionada à lei, de um modo geral. Aí eu tenho as questões de eliminação do dado pessoal. As questões de eliminação não é agora não é os princípios. Agora eu vou demorar um pouquinho na questão da eliminação de dados, transferência e uso compartilhado. Posso compartilhar dados pessoais? Posso. Eu queria até que, se pudesse, tirasse o slide aqui um pouquinho para eu poder ficar, que aí depois a gente vai falar sobre os princípios. Eu estou querendo deixar os princípios para depois, bem rapidamente. Se puder retirar, Adriano, tem como? Obrigada. A eliminação dos dados é apagar os dados, excluir os dados totalmente da base. Uso compartilhado é possível? Estava falando, né? Uso compartilhado. É possível. Situações em que os dados pessoais são comunicados, difundidos, transferidos internacionalmente ou interconectados. Transferência internacional foi aquilo que eu mencionei lá no comecinho dessa nossa aula, né?
que eles podem ser transferidos, né? Existe uma empresa, a matriz está na Europa e uma filial no Brasil. Onde é que são tratados os dados? São tratados aqui no Brasil? Se forem no Brasil, LGPD. Se forem lá, não tem LGPD, certo? Tem que ser avisado o titular, né? É de bom tom que seja avisado o titular, exceto nos casos legalmente previstos. Transferência ocorre muito no setor. Transferência ocorre muito no setor de saúde. Tá? O setor de saúde é um hospital que precisa transferir determinados dados para laboratórios, questões de plano de saúde, são vedadas as questões que falam sobre as transferências que inviabilizam as questões de econômicas, ok? Então, é muito essa questão de transferências de dados sensíveis, isso é aquilo que eu falei sobre a questão de dados sensíveis relacionados à saúde, é muito complicado, então tem que prestar muita atenção na questão da transferência também, né? E, a grosso modo, eu já falei sobre a ciência do titular em relação a tudo isso, que ele deve estar ciente, é um direito dele, sobre a finalidade, sobre a forma de tratamento de dados e das informações a quem ele pode recorrer para pleitear os direitos dele. Porque ele pode ter acesso aos dados, ele pode corrigi-los, ele pode revogá-los, ele pode fazer a portabilidade. Quero fazer a portabilidade dos meus dados para outro fornecedor. Posso fazer? A ANPD vai regular. Ele pode peticionar junto à ANPD, olha só, não precisa mais entrar direto na justiça, pedir pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Constituição. Pode, mas o principal vai ser a LGPD agora, né? Ele pode peticionar junto à ANPD contra o controlador e a respeito do tratamento dos seus dados. E a ANPD pode exigir e fazer uma auditoria naquela empresa, né? Aí eu vou falar dos princípios, agora eu vou querer que coloque os princípios, que são 10, bem rapidamente, né? Porque senão a gente não vai ter muito tempo. Mas eu acho importante falar sobre esses princípios: a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, que eu tinha falado anteriormente no início da aula, e responsabilização e prestação de contas. Esse último, né, começando do fim para o começo, esse último, ele está atreladíssimo ao controlador e ao operador de dados pessoais. Está atreladíssimo. A não discriminação, utilização de dados para fins discriminatórios, né, o que é vedado. Inclusive em relação a redes sociais, muita gente vem me perguntando: nossa, se eu sei que aquele meu funcionário, ele tem uma ideologia política da minha, que é diferente da minha, e eu fizer algum tipo de discriminação, primeiro que você fez algo que você não deveria, que foi ter acessado a rede social daquela pessoa que talvez você seja amigo daquela pessoa, mas a rede social está fechada. Então, por si só, você está pegando um dado que você não poderia, né? E está se utilizando também para fins discriminatórios, ou seja, você tem 2 erros aí, né? Mas, enfim, prevenção. Sempre deixe o relatório de impacto pronto e preparado. Porque ele é muito importante, e ele tem os requisitos mínimos que eles devem ser obedecidos. Então, o princípio da prevenção não diz respeito só à elaboração e a você deixar sempre pronto um relatório de impacto, sempre pronto relatórios técnicos sobre ciclos de dados, da forma como você fizer a implementação. Deixe sempre tudo, procure sempre se precaver das questões, principalmente de segurança, ainda mais agora. O tempo todo, são ataques cibernéticos, assim, que ninguém está esperando. Esses dias, eu acho que foi anteontem, no Twitter, parece que uma televisão, acho que foi a televisão, um canal de televisão, né, um hacker entrou, deixou uma mensagem, em seguida saiu, e parece que ele não fez a coleta de dados, né, mas vai saber, né, ou seja, se esse princípio da prevenção fosse utilizado, nunca se sabe. Transparência, informações claras e garantia. Qualidade dos dados, atualização e clareza. Eu quero atualizar meus dados, eu posso? Ok, meus dados estão atualizados. Poxa, eu posso ver por qual meio os meus dados, eu posso ver como é que está sendo tratado os dados, para onde que ele foi, o que ele voltou, o que aconteceu com os meus dados, eles permaneceram aonde, né? Necessidade, somente os dados necessários a serem utilizados, o que for necessário, descarte, para o seu próprio bem, né, como empresa.
Adequação diz respeito à compatibilidade e à finalidade em relação ao propósito legítimo, né, para que você fez a coleta dos dados, tá? O livre acesso sobre a consulta facilitada. E como que termina o tratamento dos meus dados pessoais, né? Aí a gente já não tem mais slide, aí a gente já volta para normal. Com a finalidade cumprida, né? O titular pode revogar, mas apenas em algumas exceções legais ele não pode revogar, ok? Obrigação legal regulatória, ele não pode revogar. Estudo por ordem de pesquisa, que eu mencionei sobre a anonimização. Uso exclusivo do controlador, com acesso de terceiro, acessibilidade de terceiro. O controlador sempre tem que dar esse feedback aí para a NPD, né? E vai ser regulamentado isso. E quando a NPD determinar, aí sim pode terminar o tratamento de dados. A NPD pode determinar, essa revogação, o término do tratamento, às vezes até como sanção, tá? Na elaboração do relatório de impacto, como eu falei antes, essa documentação, ela é uma documentação de uso do controlador, né, que eu tinha falado, que ele faz a guarda dos históricos. Ela é preventiva, como eu falei que é necessária, porém pode ser também exigida, tá? A descrição dos processos de tratamento deve estar lá, e ele deve ter, no mínimo, método de coleta, medidas de segurança, de salvaguarda e mitigação de riscos, tá? Isso é, assim, o básico, tudo bem? Tá na lei, então a gente falou aqui do geral, tratamentos, sujeitos, direitos dos titulares, e vamos entrar um pouquinho aqui no poder público e tratamento de dados pelo poder público, só para falar algumas diferenças mínimas. Primeiro, finalidade pública. Pronto. Execução de políticas públicas. Pode haver o tratamento de dados, né? A quem se destina? Quem é o poder público que é tratado aqui? Administração direta e indireta, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, incluindo os cortes de contas, Ministério Público, autarquias e fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. O órgão público também deve designar um encarregado e o sistema deve ser interoperável. Ele deve conversar, ele não pode ficar obsoleto. Uma vez que eu fiz a guarda dos dados, eu preciso ter um outro sistema, a ANPD também vai regular isso, para que possa fazer essa regulação. E essa regulação não, essa conversa, essa comunicação, perdão. Por isso ele deve ser interoperável. Até coloquei isso no nosso canal. Exceções. Empresas públicas, sociedades de economia mista que desempenhem papéis do artigo 173 da Constituição, ou seja, atuam em regime de concorrência. O tratamento de dados pessoais realizados por estas, como excepcionalidade, elas... esse tratamento, ele vai ser realizado como um tratamento, como se fosse uma empresa privada. A não ser que ela execute políticas públicas. Aí, o tratamento dela vai ser como, né, realizado pelo poder público. Em relação às sanções, por fim, em relação às sanções, tem aí, agora a gente pode passar. No poder público, eu estou colocando as sanções aqui, mas elas não se aplicam ao poder público. A ANPD vai regulamentar. Okay? Na verdade, as sanções ao poder público é mais em caráter de recomendação, de correção, né, do que pode ser feito, tá? Pode pedir um relatório de impacto, mas a ANPD vai regular em relação ao tratamento de dados pelo poder público. No âmbito privado, nós temos aí desde a advertência até a eliminação de dados, tá? Eu ainda tenho um pouquinho de tempo, será? Tem um pouquinho? Ah, legal. Então tá, porque eu já tô bem terminando. Então, elas vão desde a advertência até a eliminação dos dados pessoais, que eu falei que a eliminação pode ser determinada pela ANPD. Tem multa simples, aí vem o que muita gente fala, né? Nossa, até 2% do faturamento da pessoa jurídica, meu Deus, meu faturamento é tão pequeno. Gente, isso tudo vai ser muito relativizado. 50 milhões, gente, a sua empresa não é o Google, tomara que seja, tomara que se torne, mas não tem não é bem assim, né? E a ANPD também, normalmente, ela vai abrir um processo. Por favor, elabore seu relatório de impacto, faça o tratamento de dados da maneira que for possível, até que você consiga investir em um profissional que possa realmente, não só prestar consultoria, porque é o meu caso, eu presto a consultoria, mas também tem outros profissionais, né?
que fazem a implementação. A gente pode dar um pontapé inicial, né? É possível, tá? O grau de dano causado é fundamental para a gradação das penas pela NPD. Então, prove que você aplicou os princípios. E já entrando nas boas práticas de segurança, faça uma sensibilização dos seus profissionais. Faça a política de compliance. É muito importante. Sensibilize seus profissionais, do chão de fábrica até a alta administração, usando os termos de compliance também, né? E em pequenas empresas pode ser que nem seja necessária a utilização de DPO, tá? Então, assim, por exemplo, numa clínica de saúde, né, a gente pode... sim, nós temos a multa diária e a publicização, né, da informação também, mas isso, bloqueio de dados, eliminação, isso aí tudo vai ser determinado pela ANPD, tá bom? Suspensão parcial do funcionamento, né, do exercício da atividade. Essa suspensão parcial e suspensão do exercício, estou correndo, até 6 meses, tá, que a lei coloca. E a proibição parcial ou total do exercício de atividades. Para que você não incorra em nenhum... Sabe, muitas vezes, muita empresa me procura e fala, gente, por bobeira, entendeu? Deixou de cumprir. Mas eu tinha boa fé. Sim, a boa fé é levada em consideração? Sim, mas não é, enfim, não é o essencial, né? Realmente a pessoa tem que entender e tem que procurar resolver os problemas. Na questão da segurança, já saindo das sanções, aí a gente já pode voltar para mim de novo, na questão da segurança, das boas práticas, que eu estava falando sobre a sensibilização dos funcionários, sensibilização dos contratados. O que eu queria dizer para vocês use a família ISO 27000 também. Se você puder verificar, tem um depara entre a LGPD e as ISOs, né, 27001, 27002. Procure se especializar também, a fazer tudo que se encontra nessas normas, né? Tem o NIST, né? Faça as políticas de compliance adequadas, monte o seu programa de compliance antes, e onde a política de privacidade vai entrar como um plus. E que plus, né? Realmente o mais, talvez seja o mais pesado, né? Porque proteção à privacidade. Temos também, aqui é que nós temos o Privacy by Design e Privacy by Default, que tanta gente fala, né? Que é privacidade desde a concepção, sendo Privacy by Design. Ele tem 7 princípios, sendo Privacy by Default um dos princípios do Privacy by Design. O default é a privacidade por padrão, né? As questões chegam daquela maneira e aí, a partir daí, elas são modificadas, por isso que é o Privacy by Design, ele vem, né? Bom, eu poderia falar uma aula também sobre Privacy by Design, Privacy by Default, mas o tempo não me permite. No entanto, eu gostaria também de falar mais sobre a ANPD, né, que foi instituída pela ANP 869, 2018, que virou a Lei 13.853, mas que, no entanto, eu não tenho muito a falar sobre ela, né, porque, afinal de contas, vai haver regulamentação. Acredito que essas considerações que eu pontuei aqui nesse nosso estudo de hoje tenham sido de fundamental importância para poder auxiliá-los aí numa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, num estudo mais aprofundado. Acredito que eu tenha conseguido desmistificar muito, inclusive, né, do que muita gente vem falando, muita gente vem alarmando, e não é bem assim, né? E por esse motivo, eu achei que todos os pontos realmente já trazidos possuem uma relevância expressiva, que a partir dessa primeira abordagem, acho que ainda temos muito a conversar, né? Eu gostaria agora de agradecer muito a toda a equipe técnica da TV Pública, gostaria de agradecer a Bárbara, meu muito obrigado, gostaria de agradecer muito ao Adriano também, que conduziu tudo com perfeição, e a minha equipe técnica maravilhosa também, que nós temos aí por trás desse rosto aqui, nós temos muita gente que está trabalhando aí para que a gente possa passar a melhor informação para vocês. Fico à disposição para as dúvidas, para as críticas, e no que precisarem eu estou por aí, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite.